Bom dia! Bom dia ao nosso estudo da primeira carta aos Coríntios. Estamos a ver a primeira carta aos Coríntios de uma forma bastante simples e de maneira que nós possamos compreender o máximo que pudermos aquilo que Paulo queria falar com esta igreja nesta carta. Estamos no capítulo 12 e hoje a nossa leitura é a partir do versículo 4. Diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um proveito. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. No nosso último estudo, nós percebemos que Paulo, ele vem falar com os coríntios de uma maneira séria acerca dos dons do Espírito Santo e vem indicar-lhes o caminho certo a praticar e o caminho certo a entender esta forma de Deus trabalhar no reino de Deus. E nós terminamos por dizer que o nosso Deus é o único Deus real e verdadeiro. Então ele é o único que fala, é o único que tem uma ação, que pode fazer alguma coisa. E Paulo, depois de dizer o nosso Deus não é como os deuses falsos, o nosso Deus ele age, ele está a funilar a conversa, né? Ele está a funilar o assunto para a pessoa do Espírito Santo. O que Paulo queria dizer é: nós servimos a um Deus vivo e ainda por cima, tão vivo que está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, está dentro de nós e ele é tão real, tão verdadeiro, ele age dentro de nós. E essa ação produz dons, essa ação produz manifestações do Espírito Santo, essa ação revela que Deus é poderoso, porque ele ajuda-nos dentro de nós a fazer coisas que era impossível nós fazermos se não fosse pela ação do Espírito Santo. Isso são os dons do Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo dentro de nós a usar-nos para falar coisas que nós não seríamos capazes de fazer, de falar em nós mesmos, nas nossas forças, nas nossas capacidades humanas. Mas quando nós lemos este texto, há uma tendência de nós olharmos para esta lista que Paulo faz dos dons do Espírito Santo. E eu quero chamar a vossa atenção que talvez a coisa mais importante deste texto não é essa lista e saber que dom é que é e como é que nós distinguimos os dons e como é que eles agem. Claro que tudo isso é muito importante, mas eu acho que mais importante do que esta lista é percebermos o que Paulo diz antes e depois desta lista. E Paulo, a primeira coisa que nós vimos Paulo a dizer é que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então a primeira coisa é que nós entendemos que o reino de Deus é como uma orquestra. Uma orquestra que tem vários instrumentos com vários sons, instrumentos que têm momentos onde se ouvem mais, outros onde se ouvem menos. Mas nessa orquestra existe apenas um exclusivo maestro. É o maestro que orienta a orquestra, é o maestro que define as harmonias, é o maestro que define os momentos dos solos, os momentos dos sopros, os momentos das batidas, e este maestro no reino de Deus é o Senhor. E Paulo faz de uma maneira incrível, ele revela este maestro como Deus Trino. Ele diz: é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus, é Deus. Ele, o único Deus Trino, é o maestro de toda esta orquestra. E é ele que decide e que define como
tudo vai se passar, como é que ele edifica o reino, como é que ele trata com o seu reino. Ele é o maestro, ele é que é o orientador, ele é que é o guia de toda esta situação, ele é aquele que ama mais o seu reino. Então é ele que define como edificar, como consolar, como exortar o seu reino. Depois Paulo diz, a manifestação do Espírito é considerar cada um visando a um propósito. A segunda coisa que nós podemos perceber acerca dos dons do Espírito Santo é que Deus, na sua grande misericórdia, Ele manifesta os dons do Espírito Santo nas pessoas. As pessoas são usadas pelo Espírito Santo com dons, mas há um propósito de edificar o reino. Ou seja, o propósito é visando um bem comum, visando que o reino cresça, que o total seja edificado. Então, aí já anula também que os dons sejam para auto-vangloriarmos-nos, que os dons sejam para dar luz ao homem que está a ser usado. Não, os dons servem para o bem, eles têm um propósito. Há um propósito no reino para que os dons se manifestem. Quando o Espírito Santo usa homens e mulheres no seu reino, é para o objetivo é que o reino seja abençoado, que o reino cresça, que o reino produza mais fruto com essa manifestação. Depois, Paulo diz também que um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Paulo está a dizer, é o Espírito que faz, não é o homem que faz, é o Espírito. Ninguém pode provocar isto. Quando é o Espírito que faz, é o Espírito que revela, então quer dizer que os dons são a revelação do Espírito Santo, são a revelação do caráter de Deus. Os dons não revelam o caráter do homem, da mulher que está a ser usada com o dom, mas os dons revelam o caráter do dono do dom, que é o Espírito Santo. Então, os dons revelam quem Deus é. Os dons revelam o poder de Deus, os dons revelam o amor de Deus, os dons revelam o interesse de Deus, os dons revelam Deus. Outra coisa muito importante que nós não podemos deixar de falar acerca dos dons do Espírito Santo é que Paulo, ele tem vindo a falar de muita coisa. Antes de ele falar dos dons do Espírito Santo, ele falou de muita coisa acerca do caráter. E às vezes nós perguntamos como é que aquela pessoa que faz aquilo, Deus é nas mãos dele, uma pessoa que faz isto, faz aquilo. E nós já dissemos, os dons revelam o caráter de Deus, não o caráter da pessoa. Então, mas, quando nós queremos ser usados nas mãos de Deus, é muito importante nós percebermos e colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus para que Deus trabalhe na nossa vida. Porquê? Porque quando Deus nos quiser usar, não haja confusão. Ou seja, não haja esta confusão de dizer, não, mas eles fazem isto, fazem aquilo e Deus usa-os. Então, para que não haja essa confusão, é importante que haja coerência entre o carisma, ou seja, a forma como somos usados, e o nosso caráter. Então, tem que haver coerência. Então, para isso, precisamos que Deus trabalhe no nosso caráter. E nós devemos dizer, Senhor, trabalha na minha vida para que não haja confusão, não crie confusão. As pessoas não vejam em mim uma coisa e depois olhem para a manifestação do teu poder e digam, não, Deus é bom, mas ela não é boa. Deus cura, Deus é poder, mas ela faz isto, faz aquilo. E para que não haja essa incoerência, não traga essa confusão, e para que o nome do Senhor seja exaltado constantemente, não crie confusão, para que os dons não criem confusão, é necessário que a igreja, que nós possamos pedir a cada dia que Deus trabalhe na nossa vida, para que não haja confusão. Então, se não houver confusão, o Senhor, Ele vai usar-nos com os seus dons e nós vamos ter exemplo, testemunho, e o nosso testemunho vai ser coerente com o caráter de Deus. Né? Porque se os dons revelam o caráter de Deus, então nós temos que pedir que o nosso caráter também revele o poder de Deus. E também entendemos que Deus distribui os dons como Ele decide.
Porquê? Porque Ele é que sabe o melhor para o reino. Ele é que sabe o melhor para a comunidade, para a igreja, para o lugar onde está, no seu nome está a ser honrado. Então Ele é que sabe o melhor. É Ele quem decide como faz. E não há nada que nós possamos fazer para manipular esta ação. Nós não podemos definir, nem nós podemos decidir quando, como o Espírito Santo vai agir, como, quando vai haver a manifestação dos dons do Espírito, porque isso é uma coisa que pertence ao maestro da orquestra. É uma coisa que pertence ao nosso Deus, é Ele quem decide. E agora, claro, Paulo dá esta lista. E é muito interessante porque se nós no último vídeo dissemos que o nosso Deus é diferente, o nosso Deus é superior a tudo aquilo que possamos achar que é Deus, o nosso Deus é real, então Paulo agora dá esta lista porque ele está a dizer, ele é tão real que ele opera sobrenaturalmente através de vós. Ele vai operar. Este Deus entrou na tua vida porque Ele quer usar-te. Este Deus entrou na tua vida porque Ele tem este poder dentro de ti. Os dons do Espírito não são humanos. Os dons do Espírito são sobrenaturais, são divinos. Por isso revela o caráter divino, porque são divinos. E isto é maravilhoso que homens e mulheres como nós, frágeis, fracos, pecadores, sirvamos a um Deus que nos usa de forma sobrenatural para podermos abençoar, ajudar, para podermos contribuir, colaborar com a obra do reino de Deus. Então esta lista que Paulo apresenta são 9 dons e os estudiosos dividem estes 9 dons, a maioria dos estudiosos dividem estes 9 dons em 3 grupos. Os dons de revelação, os dons de poder, e os dons vocais ou de voz, como alguns chamam. Não é muito importante saber a divisão dos dons, mas realmente é importante perceber o que cada um é, para também podermos reconhecê-los e para entendermos também de uma forma maravilhosa como Deus é poderoso. E nos dons de revelação encaixamos o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento e o dom de discernimento de espíritos. O dom da palavra de sabedoria é mais do que sabedoria. Porque sabedoria, a palavra de Deus diz lá em Tiago que quem precisa de sabedoria pede e Deus dá. E então nós como filhos de Deus é uma oração constante na nossa vida, é pedir, dá-me sabedoria, Senhor, dá-me sabedoria, para eu poder viver o meu dia da melhor maneira, viver a minha vida da melhor maneira que te honre. Mas o dom da palavra de sabedoria é um dom. Então está a falar de um momento específico, de uma altura, de uma situação específica, onde nós precisamos de sabedoria, de uma sabedoria sobrenatural para resolver uma situação ou para dar um conselho que, de uma vez por todas, defina o caminho a ser traçado. A palavra sabedoria está muito ligada a isto, a conselho. A palavra sabedoria, ela é quando alguém é usado por Deus para dizer, para trazer o esclarecimento num momento que vá terminar toda a discussão ou todo o pensamento acerca do assunto. Quando alguém dá aquela palavra, nós entendemos, pronto, é a palavra sabedoria, Deus está a dizer-nos como fazer e não causa dúvida. O dom da palavra sabedoria não causa dúvida. Todos que estiverem ali, todos que ouvirem vão compreender e entender é isto mesmo, este é o caminho, este é aqui que nós temos que seguir, é isto que temos que ouvir. O dom de conhecimento pode abranger muitas áreas, ele pode abranger muitas situações, mas o dom do conhecimento também estamos a falar de um momento, não é alguém que é evidente e que sabe tudo, todo o momento, não. O Espírito de Deus, ele traz à mente da pessoa alguma coisa que era impossível a pessoa saber. Era impossível a pessoa saber. Mas a sua mente ela é iluminada pelo Espírito Santo e tem o conhecimento de coisas que ela não sabia, mas para um fim. Não para nós sabermos só a vida do outro ou para sabermos o que aconteceu no passado, não. O fim tem a ver com, não, eu sei disto para que eu possa ajudar, para que eu possa orar, para que eu possa resolver, para que eu possa dar uma palavra.
O dom de conhecimento tem muito a ver também com o dom da sabedoria. Normalmente eles caminham juntos. Deus revela primeiro à pessoa para depois a pessoa saber também discernir o melhor conselho, a melhor ajuda que pode dar. O dom de discernimento de espíritos tem a ver com discernir o que está espiritualmente por detrás de uma coisa física. O dom de discernimento de espíritos mostra à pessoa, a pessoa tem uma iluminação do Espírito Santo para entender o mundo espiritual de uma forma que naturalmente, humanamente, ela não consegue perceber. E pode acontecer também num momento específico em que a pessoa realmente entenda o que está por detrás espiritualmente. O segundo grupo então será os dons de poder, onde nós encaixamos operação de milagres, dom da fé e dons de cura. Porquê de poder? Porque é alguma coisa visível, porque é alguma coisa que é visto com os nossos próprios olhos, manifesta o poder de Deus de uma maneira visível. Então, o dom da fé, todos nós quando aceitamos Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus nos dá fé. Então todos temos fé. A fé faz parte da nossa vida. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela faz parte da nossa vida e nós temos que praticá-la e vivê-la. Mas o dom da fé também está a falar de um momento específico. Está a falar de situações específicas. Onde a pessoa, ela vê, ela crê de uma maneira que ninguém remove que Deus vai fazer, que Deus vai cumprir. Então o dom da fé também é para um momento, é também para uma circunstância, é também para alguma coisa que que precisa que alguém se levante, que alguém diga, eu creio. E ninguém remove, é o dom da fé, é um momento, é alguma coisa que a pessoa é usada naquela hora. Pode ser referente a um grupo, pode ser referente a ela mesma, pode ser em várias situações diferentes, mas o dom da fé é alguma coisa, não é a fé que todos temos. É para um momento, para uma situação específica em que o Espírito Santo enche a pessoa com o dom da fé. E aquela pessoa não é removida de nenhum modo daquilo que Deus lhe deu a convicção que vai acontecer. Este dom é muito importante porque às vezes estamos no meio de um grupo desanimado, estamos no meio de um grupo desorientado, que já perdeu até a esperança, e Deus usa com o dom da fé a pessoa e diz não. Quando a pessoa é usada com o dom da fé, os que estão à volta dela são como que contagiados por essa fé e são levados também a crer. O dom da operação de milagres tem a ver com algo sobrenatural, que naturalmente não poderia acontecer, mas Deus usa a pessoa para que as coisas aconteçam, coisas que humanamente eram impossíveis. Tem a ver com a natureza, pode ter a ver com a natureza, pode ter a ver com alguma situação momentânea, mas algo que não era, ao homem era impossível. Mas Deus usa aquela pessoa com o dom da operação de milagres e o sobrenatural acontece. E nós temos também o dom de cura, tem a ver com cura, né? O dom de cura quando o enfermo é curado. Pode ter a ver com uma enfermidade física, mas também pode ser uma enfermidade espiritual. Mas o dom de cura, ele é quando alguém é usado para que outro seja curado. E depois, então, finalmente, o dom de voz, vai línguas, interpretação de línguas e profecia. Estes três dons, porque é que chamamos de dons de voz, dons vocais? Por causa disso mesmo, porque são dons que necessitam de voz, necessitam de fala. Dom de profecia é quando alguém é usado por Deus para trazer uma palavra de Deus, que pode ser uma revelação, pode ser uma exortação, pode ser uma palavra de consolo que Deus dá. Mas a profecia não é o guia. Nunca serve para guiar ninguém. O dom de profecia, quando alguém é usado pelo Espírito Santo para falar com outro ou com uma comunidade, é quando Deus já vai confirmar aquilo que Ele mesmo já tem falado com essa comunidade ou com essa pessoa. O dom de profecia normalmente serve de confirmação ao coração daqueles que o ouvem. Então a profecia, quando a profecia ela é falada
ela já tem que ter, ela já foi trabalhada no coração dos que vão ouvir. Deus já vai falando, trabalhando, trazendo alguma coisa ao coração, e a profecia é como que uma resposta, é como que o final do trabalhar de Deus, mas nunca é para guia. A profecia não serve para guiar. Nós, quando ouvimos uma profecia para a nossa vida, não devemos fazer ou mudar situações ou tomar decisões segundo essa profecia, só, única e exclusivamente segundo a profecia, porque a profecia não serve para guiar a vida de ninguém. Falar em línguas tem a ver com quando as pessoas falam outras línguas, e a palavra de Deus diz, eu não quero chegar muito aqui, mas a palavra de Deus diz que as línguas servem para nossa edificação, né? Então, quando nós falamos em línguas estranhas, nós estamos a edificar a nós mesmos. E isto é muito importante também para o corpo. Porquê? Porque se cada um for edificado, quanto mais cada um tiver edificado, mais o total, o conjunto ganha, não é? Mas Paulo ele diz falar em línguas e interpretação de línguas. Ou seja, quando estamos em grupo, quando estamos juntos, o dom de falar em línguas deve estar acompanhado com o dom de interpretação de línguas. Se não houver interpretação, então aquele que fala línguas deve falar só para si. Mas se a pessoa sente que deve falar alto, se há alguma coisa que o Espírito Santo impulsiona, tem de falar alto, então a pessoa deve também orar, e nós devemos, a comunidade, o conjunto, deve ter, Senhor, usa então agora para que haja interpretação. Interpretação de línguas não é tradução daquilo que alguém falou, é interpretação, ou seja, é quando Deus usa alguém, pode ser a mesma pessoa que falou línguas ou outra, para vir então com a palavra do Senhor, com aquilo, pode ser palavra de louvor a Deus, pode ser também palavra de ensino, de exortação, palavra de consolo, mas não é tradução, é uma interpretação. Chama-se a isto quando alguém fala línguas estranhas e outro ou ela mesma fala na língua daqueles que estão a ouvir, para que todos compreendam o que foi dito a Deus ou o que Deus disse ao povo. O facto de existir dons do Espírito Santo no reino de Deus e pessoas serem usadas pelo Espírito Santo revela também que a prioridade de Deus, aquilo que Deus mais quer na nossa vida, é que cresçamos, que sejamos edificados, que o povo de Deus esteja mais próximo dele. Mas também que o povo de Deus entenda que ele é um Deus vivo, que o nosso Deus é um Deus vivo, que age, que fala. Este é o nosso Deus. Ele opera através de nós, dentro de nós, por causa de nós. Ele deseja o melhor para nós, Ele quer que nós vivamos tudo no completo, até um dia estarmos para sempre com Ele. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome, e a nossa alma está grata pela presença do teu Espírito Santo dentro de nós. Porque para nós realmente encontrar-te e te ter dentro de nós é alívio, é restauro, é força, é esperança, é salvação. E te agradecemos, Senhor, porque tens tido, Senhor, esta misericórdia de usar homens e mulheres com os dons do teu Espírito Santo. E nós não queremos, Senhor, nós não queremos de forma nenhuma anular isto na nossa vida. Nós queremos que tu uses homens e mulheres. Nós queremos que tu, Senhor, faças ó Deus, de nós instrumentos nas tuas mãos para podermos, Senhor, contribuir, para podermos, ó Deus, estarmos juntos nesta obra, neste reino, para nós podermos juntamente edificar este reino. Nós queremos, Senhor, estar juntos, Senhor, ó Deus, nos teus propósitos, naquilo que tu tens para nós. Então usa, Senhor, usa com os dons do teu Espírito Santo, homens e mulheres, Senhor, que possam, Senhor, trazer tudo aquilo, Senhor, que o teu reino precisa, e o teu nome seja glorificado pelo poder do nome de Jesus. Amém.